Oi, vou fazer uma live aqui de uns 10 minutinhos para responder para você, Juliana Coelho, né? Porque você me perguntou no direct e eu tô aqui tentando responder isso de toda forma, né? Como que eu abordo o transtorno de personalidade borderline? E aí eu joguei vídeo lá embaixo no Tentei, gravei um vídeo grande aqui de 15 minutos contando a história toda, aí deu errado, e eu não sei fazer de outra forma que não seja em live. Então eu vou fazer a live para poder te contar. Tô vendo a Melissa aqui, entrou rapidinho, tá joia, Melissa? Espero que você tenha feito boa viagem de volta. Vou aqui responder como é que eu abordo o transtorno de personalidade borderline, né? É, então, para começar, é difícil para mim até falar assim, olha, essa pessoa tem transtorno de personalidade borderline, porque ora eu olho para as classificações, né, com carinho, né, o DSM, o ACID-10, olho e sigo, né, me comprometo e tudo. Ora eu olho para os psiquiatras aí, Ju entrou. Tô aqui respondendo para você, que eu não consegui responder lá embaixo, não. Então, hora eu olho para a CID-10 da SM e sigo aquelas classificações, elas pautam a minha conduta terapêutica, farmacoterapêutica, psicoterapêutica. Ora, eu não olho para elas e vou olhar para outras questões. Então, pensando assim que, né, um princípio básico está bem documentado na literatura, é que as pessoas que desenvolveram na fase de adulta, onde a personalidade já está consolidada, um perfil de personalidade onde a gente, por algumas características dessa personalidade, pode classificar essa pessoa como portadora de borderline, de transtorno de personalidade borderline, né? A literatura está bem documentado que essas pessoas sofreram muitos traumas na infância, né? Elas foram abandonadas, ou elas sofreram maus tratos físicos, abuso sexual, não foram acolhidas pelos pais, ou seja, elas não foram pessoas que receberam afetos positivos ou tiveram uma experiência vincular positiva. Então, aos poucos, elas apanharam muito, então elas tiveram que desenvolver características como se elas fossem um gatinho acuado mesmo, que chega alguém perto, elas unham e mordem, né? Quando a gente pega um gatinho e fica fazendo muita maldade com ele vai e fica se comportando dessa forma. Eu tô rindo aqui porque eu já fiz isso quando eu era criança. Fazia maldade com os pobrezinhos dos gatinhos, os gatinhos ficavam horrorizados, eu não podia chegar perto, né? Então, aquele gatinho que eu fiz muita maldade, eu tô rindo aqui, que os pobrezinhos dos bichos, né, pagaram pela minha maldade, e assim como as pessoas, as crianças pagam pelas maldades dos pais, dos adultos que não ofereceram colo, que não ofereceram segurança, né, e vínculos positivos, essas crianças desenvolvem características, né, de agressividade, autoagressividade, de não se vincular positivamente com ninguém, não acreditar no afeto das outras pessoas e às vezes testarem isso muito frequentemente, né? E isso elas vão fazer até com terapeuta, né? Então, eu trabalho com essas pessoas por esse viés, o viés do trauma na infância. Eu trabalho acolhendo e cuidando dessa criança que sofreu. Então, eu não estou tão preocupado com o diagnóstico de personalidade do adulto. Se eu estou entendendo, Ju, aí você está colocando excelente aí, né? Se eu estou entendendo que aquilo foi resultado, né? Aquela personalidade foi resultado de uma circunstância da infância. Então, você também é psicodramatista, né? Então a gente pode trabalhar ou com psicodrama, ou com EMDR, ou com terapia cognitiva comportamental, que são terapias, processos terapêuticos, né? Que exatamente cuidar dessa criança aí. Esses processos terapêuticos são processos que ajudam as pessoas a mudarem traços de personalidade.
Tem alguns processos terapêuticos que não trabalham com mudança, não acreditam, não teorizam mudança de traço de personalidade. Esses três, né, o psicodrama, né, que foi desenvolvido pelo Moreno, o Moreno fala que a gente cristaliza, que a gente faz conservas, né, dessas nossas experiências da matriz de identidade, e aí a gente vai agir, né, com alguma disfunção, a gente vai agir sem espontaneidade, sem adequação, né? Então, o Moreno também não acreditava nessa personalidade fixa, e aí ele trabalha por meio da espontaneidade, da originalidade, da criatividade, trazendo outros papéis, né? Fazendo com que essa pessoa tenha a capacidade de desenvolver outros papéis e que ela possa exercer esses outros papéis enquanto adulta na segurança do setting terapêutico, e esses papéis podem ser depois representados na vida dela de forma disseminada, ubíqua, né? E que ela possa ressignificar essa matriz de identidade dela, né? A terapia cognitiva, da mesma forma, o Beck teorou os modos de personalidade, né? Em que nos modos de personalidade a gente tem algumas fixações, né? De esquemas de crença no nível do inconsciente cognitivo, né? E essas fixações de esquemas de crença de funcionamento psíquico e afetivo e comportamental e fisiológico, né, vão fazer com que essa pessoa haja, né, de uma forma disfuncional na vida adulta. Então, por meio da terapia cognitiva, o Beck também falou assim, olha, a gente pode mudar essas formas de significação do real, né, essas formas de ativação fisiológica e da expressão afetiva e emocional dessas pessoas. Então, Beck também teorizou uma abordagem, que é a abordagem cognitiva, que traz a mudança de traço. E assim também o EMDR, né? Quando a gente aplica o EMDR, a gente vê, de fato, a mudança de traço, e a Francine Shapiro, que foi a teórica, né, a criadora da abordagem do EMDR, que é Eye Movement Desensitization and Reprocessing, né, que é dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares ou por meio de estimulações bilaterais do corpo, do cérebro, auditiva, por toque, por movimentos oculares, né? Você vai fazer com que essa pessoa faça novas redes neuroniais com novos caminhos de significação do real, de significação afetiva, né? Então a gente também muda traço de personalidade. Então, Ju, te respondendo, que eu tô aqui fazendo essa live por sua causa, e aí tô vendo tanto de gente entrando aqui. Obrigado pela presença aí, gente. Mas a Ju despertou em mim essa vontade de falar assim, né? Então eu não foco na personalidade da pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline. Eu foco nessa criança ferida, nessa criança que está traumatizada e na expressão dessa criança no adulto. Porque a expressão dessa criança traumatizada lá na infância, como eu fazia, né, quando eu era criança, maldoso, e maltratava os pobrezinhos dos gatinhos, os gatinhos ficavam expressando aquela raiva, né, aquele ódio todo. E, e eles tinham até conversão. Eu lembro que eu torcia os gatinhos tanto que eles tinham conversão, assim, né, paralisava. E assim ficam as pessoas, às vezes, né, traumatizadas. Né? Eu tô contando essa experiência minha, porque eu era maldoso mesmo como criança, e os adultos fazem isso com as crianças. Alguns adultos são maldosos com as crianças e não protegem as crianças, né? Enquanto criança, a gente aprende muito com essa maldade, porque eu levei unhada, levei mordida de bicho, e eu aprendi a não fazer isso mais com eles, porque doía em mim em algumas circunstâncias, até que eu, né, fui, né, criando a capacidade de ter compaixão, e aí eu fui parando de fazer maldades com os pobres dos bichinhos. Hoje eu pratico, né, terapias, eu pratico mindfulness da compaixão, meditações de compaixão, para exercer mais ainda essa atividade em mim. Então eu não faço mais nada dessas coisas ruins com os bichos, com as pessoas, não. Mas muitos adultos fazem. Muitos adultos ainda acham que as crianças podem apanhar, muitos adultos acham que elas podem ser abusadas sexualmente,
né? E aí, quando esses adultos fazem isso com os filhos deles, eles vão aumentar a chance desses filhos desenvolverem uma personalidade disfuncional quando adultos. Porque quando a criança está lá diante daquela situação disfuncional, né, aquela situação de violência física, psicológica e abuso sexual, ela vai desenvolver uma personalidade infantil lá, né, que é funcional para aquela criança que está sendo abusada e maltratada. Quando ela é adulta, essa personalidade não cabe mais. Ela não precisa mais dessa personalidade com as outras pessoas, com os outros adultos, de ser agressiva, de se defender, de entender que ela vai ser violentada e maltratada o tempo inteiro. E que ela não pode fazer vínculo porque o adulto vai decepcionar. Então aí, nessa fase em que a gente classifica ela como transtorno de personalidade borderline, ela está disfuncional, né? Então, nesse ponto de vista, a pessoa não é disfuncional sempre, né? Não existe nenhuma forma de funcionamento psíquico ou afetiva que é disfuncional sempre, né? Lá na infância ela era funcional, enquanto adulto ela já não é mais funcional na maioria das vezes, ainda mais que a criança não é mais um adulto reagindo, né? É um adulto reagindo violentamente. Então a violência que ele pode causar enquanto adulto com personalidade borderline contra si, contra os outros, é muito maior. Então, aí nesse lugar está disfuncional. Aí a gente precisa de cuidar dessa criança que ainda se manifesta no adulto dessa forma e com a força do adulto, né, com a violência que um adulto pode exercer, né, sobre si, sobre os outros. Aí a gente cuida dessa criança, dessa personalidade, mudando aos poucos traços de personalidade. E aí eu falei no outro vídeo também, Ju, que eu não consegui colocar aqui, sobre a questão da resistência, que eu tinha falado lá num videozinho lá no, né, mais cedo, né? Falei sobre um videozinho sobre resistência, coincidentemente, né? E a resistência vai acontecer por quê? Né? No processo vincular disfuncional para o adulto, né, que esse adulto traz, né, esse processo desvincular que ele formou lá atrás, esse processo de vincular vai aparecer com o terapeuta. A gente vê isso muito, né? Tenho certeza que você vê no processo terapêutico. Então eu não estou falando aqui de um processo de resistência psicanalítico, onde a pessoa está defendendo o sintoma porque ela tem o gozo de estar doente. Não estou falando disso. Estou falando de um processo de resistência do ponto de vista psicodramático, que a pessoa não se coloca na representação do drama dela, né? E aí cabe a nós, enquanto psicodramatistas, tentarmos interpolar essa resistência, né? Achando formas criativas de estimular a espontaneidade, né? Te amo, linda. Te amo demais, viu? Tô aqui por sua causa. Um ex-fóbico social, né? Porque eu não sou fóbico social mais. Um ex-fóbico social, tô aqui gravando a live, né? Por causa da Ju, que me fez uma pergunta, né? Então, aqui. Então, assim, eu não sei nem o que eu tô falando mais. Perdi completamente. Ai, ai. Mas aí, voltando, tentando voltar ao raciocínio aqui. Ah, não é a resistência, né, psicanalítica, isso mesmo. É a resistência ou do ponto de vista do Moreno, né, que é uma resistência física de atuação, de se colocar atuando, né, a representação do drama, né, e também na resistência cognitiva. O que é a resistência cognitiva e a resistência vista do ponto de vista da abordagem do EMDR, né? É aquela resistência onde a pessoa não melhora porque o funcionamento psíquico dela ativa determinadas redes neuroniais e uma fisiologia dos processos internos, né, emocionais e, por fim, comportamentais, de uma dada forma que mantém ela no adoecimento, né? Isso é que é a resistência. O caminho que a pessoa faz com a mente, com o corpo, com as emoções, com a fisiologia, é aquele mais fácil para ela, é aquele que ela aprendeu a fazer e repetiu várias vezes e que dava certo lá atrás e que agora está sendo disfuncional no adulto. Então, cabe a nós, terapeutas,
ajudarmos, né? Por isso que a terapia cognitiva, o EMDR baseado em processo de aprendizado, né? Nas teorias do aprendizado, do Piaget, né? E do Vygotsky, cabe a nós, terapeutas, ajudarmos essa pessoa no ambiente, no setting terapêutico, com segurança, com afetos positivos, com vínculos, construindo vínculos positivos, ajudarmos essa pessoa a traçar, a trilhar, a construir novas redes neuroniais, né, onde ela pode acessar essas essas crenças, né, funcionais, essas crenças de segurança, eu estou seguro, essas crenças de não vulnerabilidade, né, que é o contrário, que é segurança, né, essas crenças de eu sou apoiado, eu tenho apoio, essas crenças de eu sou amado, né, eu tenho qualidades, essas crenças positivas que essa pessoa não aprendeu a construir lá atrás. Então, no processo terapêutico de uma pessoa com borderline, como qualquer outra pessoa, né, que a gente tira esse diagnóstico para mim é uma fotinha momentânea, em que a pessoa chega para mim no consultório, eu bato aquela fotinha, ó, nesse momentâneo aqui, nessa fotinha aqui, nesse instantâneo, não tinha uma fotinha que a gente chamava de instantâneo, né? Essa fotinha aqui instantânea, você, né, nessa consulta, você está com esse diagnóstico. Depois de um processo terapêutico, eu posso até, às vezes, bater essa fotinha de novo, que pode ser que não apareça aquele diagnóstico mais, né? E aí, isso não é porque a pessoa aprendeu a fingir, a esconder o transtorno de personalidade borderline. Eu acho muito engraçado isso, porque, né, algumas teorias falam isso, que não muda. Tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né, não sei cantar não, mas tô aqui cantando. Eu não acredito na síndrome de Gabriela, não acredito que a pessoa não possa mudar, né? Tanto que eu vejo isso em mim, as mudanças que eu consegui trazer nos meus processos terapêuticos, e eu vejo nos meus pacientes eles mudando o traço de personalidade, né? E quando os pacientes mudam o traço de personalidade, eles não expressam mais aquela fotografia, né, do transtorno de personalidade borderline. É lógico que existem pacientes e pacientes, né? Existe paciente que está muito machucado e que a gente precisa de acolher demais. E existe paciente que está bem menos machucado, né? E a gente não precisa acolher tanto, assim, né? Com um prazo longo, acolhendo, reforçando o acolhimento, vínculo positivo e tal. Com pouca coisa a pessoa já entra em processo terapêutico e já segue, já tem as melhoras que ela buscou alcançar, né? Agora tem paciente que a gente tem que mesmo fazer um trabalho hercúleo, difícil e tentar ao máximo que a pessoa fique em processo terapêutico e faça vínculos positivos com a gente, porque é essa experiência positiva que vai repercutir na vida da pessoa daqui para frente. Então, os pacientes que têm processo de resistência muito alto, né, que tem uma rigidez cognitiva, né, e eu acho que esses termos em terapia cognitiva e EMDR são até sinônimos, né, a cognição desse paciente ela vai com mais dificuldade, mas eu não tive a experiência de um paciente que ficou em processo terapêutico e que não tenha ido até o final e melhorado essas características que a gente inicialmente, nessa instantânea, falava que essa pessoa era portadora de transtorno bipolar ou transtorno de personalidade borderline, que os bipolares também a gente classifica eles muito como incuráveis, né? E eu tenho vários casos de bipolaridade, até com sintomas hipomaníacos, né, em consultório, que estão estáveis, que não desenvolvem, né, nem depressão e nem transtorno de bipolaridade, que desde que eles se mantenham em acompanhamento, pelo menos periódico, né, às vezes nem é medicamentoso, né, uma abordagem, né, nas horas de mudança de vida, mudanças que a pessoa sente que é mais difícil para elas, né, elas voltam e buscam um processo terapêutico de novo. As pessoas ficam estáveis e às vezes ficam estáveis até sem uso de medicação, né? Então, a gente precisa realmente de acreditar nessas mudanças porque elas acontecem. A gente precisa de muito estudo para poder facilitar essas mudanças. E eu gosto muito do Jung quando ele fala que o terapeuta leva o paciente até onde ele foi.
Então a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa muito de estudar e a gente precisa muito de passar por processos terapêuticos que tragam mudança para o nosso coração, que tragam mudança para a nossa cognição, porque assim a gente leva o paciente aonde a gente já alcançou. E aí cada vez mais esses pacientes vão ficando com uma vida mais satisfatória, com uma vida boa. Então, Ju, obrigado a todo mundo aí, o Dumas falando aí, né? E o Dumas conhece a Melissa também, que legal, né? Olha só, vocês aí né, deve ser do Rio que vocês se conhecem, né? Paulinho também, meu sobrinho, Paulo aí, cantor, lá de Arraial da Ajuda. Quando vocês forem em Arraial da Ajuda, vocês frequentem os barzinhos que o Paulo estiver cantando, Paulo Lacerda, viu, gente? Canta muito bem. Ah, aqui. E esse sobrenome difícil aí que você coloca, Vichumar. Não consigo falar isso não, viu? Ai, ai. Então, esse é Zac também, né? Com nome difícil aqui. Difícil. Obrigado por estarem aí. É, então, eu acredito muito no poder da mudança que a gente, né, pode ajudar, né, a promover. O Moreno fala muito da espontaneidade, da originalidade. Então, além de estudar, a gente precisa muito de ser criativo. Talvez, enquanto terapeuta, trazer um processo artístico para a vida da gente faça muito sentido, né? Eu trouxe o psicodrama, né? Também tenho os teatros terapêuticos, o playback para minha vida, né? Estou sempre fazendo alguma coisa de arte terapia também. E a terapia artística antroposófica também, sempre que eu posso, eu estou fazendo alguma sessão de terapia artística antroposófica, porque essas abordagens terapêuticas vão cultivando a criatividade, a espontaneidade, a originalidade do terapeuta, que são funções fundamentais no processo terapêutico. Por mais que a gente deva ser protocolar, técnico, estudar, ser embasado cientificamente nessa ciência, né, que a gente tem enquanto ciência principal, né, que é uma ciência experimental, né? Existem outras ciências, outras formas de fazer científico, né? Mas a gente tem essa assim, de forma popular mais conhecida, baseada em números, estatística, etc. Né? Então, assim, a gente precisa também de estar seguindo essa ciência, mas a gente não pode perder a criatividade, né? Enquanto terapeuta, e tentar sempre buscar essa forma de cultivar a originalidade, a criatividade, para que a gente possa, de fato, promover essas mudanças que os pacientes precisam. Então, tem dificuldades com alguns casos? Tenho, viu, Ju? Mas cada vez menos, porque eu estou aprendendo cada vez mais a amar, né, as pessoas, a demonstrar afetos positivos, e quando a gente aprende a fazer isso, os outros aprendem também, né? Quem está perto da gente aprende também. E aí o paciente que tem borderline e todos os outros, né, vão aprender a fazer o que eles não tiveram oportunidade de aprender, que é demonstrar afeto por eles mesmos, né, e por quem está em volta. E aí a gente vai, de fato, poder ajudá-los, né, mais profundamente, né? Essa manifestação de amor sem julgamento, ela é um trabalho bem complexo, assim, que a gente precisa de fazer na vida da gente, enquanto pessoa e enquanto terapeuta mais ainda, porque as pessoas que vêm doentes atrás da gente, elas precisam muito dessa demonstração de afeto, de apoio, né, para elas. E não é uma coisa piegas, não é uma coisa assim, sentimentalismo, não. São intervenções afetivas, intervenções, né, técnicas mesmo, né? Não é uma coisa chorar junto com o paciente gritando e tal, não. Às vezes é um olho marejado de água que vai fazer com que esse paciente vincule, né, a gente, e esse olho marejado de água sincero, né, e ao mesmo tempo técnico, ele vai levar o paciente a fazer um vínculo e acreditar naquilo que você está falando com ele, né? Então, assim, são coisas, são expressões afetivas que a gente precisa de aprender a desenvolver e a poder, né, fazer durante o processo terapêutico, né, do paciente, porque ele não teve isso, né? Então, se a gente for durão e rígido e eu sei para lá e eu para cá, o paciente fica no lugar que ele estava, né?
Então a gente precisa aos poucos mesmo ir caminhando junto, né? E trabalhar os processos de resistência dos pacientes, porque eles resistem porque eles não sabem ainda fazer diferente, né? E não porque eles querem ficar doentes, porque eles têm gozo na doença, né? Não é por causa disso, não. Pelo menos as linhas terapêuticas com as quais eu trabalho, elas acreditam nessa abordagem, assim. Às vezes, Poliana, é necessário medicação, né? Quando é necessário, né? E quando a pessoa tá pedindo, né? Eu não vou passar remédio sem a pessoa querer tomar, né? Mas quando eu vejo que é necessário, vou insistir bastante, mesmo que a pessoa não queira tomar, porque eu estou lidando com vidas, né? Então, tem um risco grande de acompanhar a pessoa, às vezes, sem medicação nenhuma, né? Ainda mais quadros como eu estou falando aqui, que é o transtorno de personalidade borderline, que é uma manifestação muito destrutiva, né? A pessoa, ela chegou nesse processo destrutivo. Então, a gente precisa ajudar aos poucos, às vezes de forma medicamentosa e terapêutica, a pessoa reconstruir isso que ela ainda não aprendeu, né? Então, a gente ai que legal, né? Meus colegas estão aprendendo cada vez mais a serem, né, mais humanizados, humanistas e afetivos, né? E a psiquiatria tem mudado bastante. E aos poucos a gente vai achando eles por aí, viu, Fabi? Então a gente precisa mesmo de estar cuidando, de aprender né, a ter bons vínculos e boas relações para poder construir bons vínculos e boas relações com os pacientes. E aí também, eu também como faço formação em antroposofia, às vezes as pessoas optam por medicações antroposóficas, né? Que são medicações mais diluídas, né? Que não tem tanta substância. O Vinícius entrou aí também, né? A Melissa conhece o Vinícius também, não acredito. Todo mundo conhece todo mundo nessa. O que eu tô fazendo no meio de vocês, hein, gente? Eu não tô entendendo, porque assim, eu nunca vi vocês juntos. Melissa conhece o Dumas, Melissa conhece a Kátia tá aqui, Melissa conhece o Vinícius. Que história é essa, galera? Ai, ai, como que eu vim parar no meio dessa confusão? Eu tô numa festa e não sabia, todo mundo se conhece nessa festa. Que engraçado. Ai, ai, tô achando de rir de vocês aqui, gente, vocês colocando essas coisas aí. Então, ai, ai, muito engraçado. Então, a gente precisa de fato, né, olhar para essas pessoas e tentar ajudá-las, né? Não sei nem o que eu tava falando mais, perdi totalmente. Eu acho que é isso, Ju. Vou terminar por aqui. Um beijo para todo mundo que estava aqui. Um beijo para a Ju, para Ju Coelho, que me pediu para poder falar um pouquinho aqui sobre como que é que eu faço intervenção, né? Aí, amigo da sua irmã, olha só, desde criança, oh meu Deus, né? Ai, ai, depois, Ju, se você quiser conversar mais, a gente conversa, né? O psicodrama me ajuda demais com essas pessoas que estão sofrendo, tá? E eu ser psicodramatista também, eu tenho certeza que o psicodrama te ajuda também. Abraço, Dumas também, abraço, Melissa, abraço, Vinícius, abraço todo mundo que tá aí, né? E aí, a gente se encontra depois, viu, gente? Um beijão pra todo mundo aí, tchau, tchau. Essa live era mais curtinha mesmo. Tchau, tchau, galera. Grande abraço.